ataque inimigo repentino. Este aventureiro de alto nível diz que parece que percebi seus planos. Segurando minha waifu em um braço, sei que esses Wiggles estão de olho na minha boneca Barbie. Então estou cortando todo mundo. Parece que todos esses supostos aventureiros amigáveis estão me atacando por trás, como as verdadeiras cobras que são. Eu respondo que, é claro, eu sabia desde o início que eles estavam sedentos pela minha garota e queriam minha cabeça. 4. Cortes repentinos vêm de cima, mas estou rapidamente desviando de tudo. Outro cara tenta me atingir pela lateral, mas consigo bloquear facilmente e retaliar com uma saraivada de cortes. Infelizmente estou cercado por todos os lados, mas tudo bem, porque estou carregando uma espada demoníaca lendária que ninguém mais pode brandir. Você está confuso com minha confiança, e parece que eles não sabem que todo cara com cabelo branco e uma cicatriz estilosa no rosto é um protagonista. Mais 2 pulam, dizendo que sou apenas um garoto e um bastardo. Eles acertam forte, e sou empurrado para trás, e antes que eu possa reagir, sinto algo vindo de cima. O líder deles está vindo com um ataque gigantesco, o chamado golpe meteorito. Ele vem girando em minha direção com uma barragem de fogo e gelo. O lugar inteiro começa a se despedaçar, e uma explosão semelhante a uma bomba atômica acontece. Quando a fumaça assenta, ainda estou em pé, mas espera aí, porque esses caras não têm limites, e estão me atacando de todos os lados mais uma vez. Antes que eu possa respirar, salto para o lado e o líder diz que está feliz que eu estava suspeitando desde o início, porque agora não é uma luta decepcionante. É minha vez de partir para o ataque de vingança, então preparo uma visão meteorito. Outro tenta impedir meu conjuro, mas quando sua lâmina encontra a minha, uso o ataque da cobra voadora, e sua espada inteira é cercada de energia. Ele é envolto em chamas, e seu corpo é lançado em direção aos outros soldados. Em um piscar de olhos, estou cortando todo mundo. Outro cara encontra minha espada longa, grossa e rara, e o líder ao fundo fica impressionado com minhas habilidades. Como um mero garoto pode lidar com uma equipe inteira de aventureiros de alto nível, de repente, ele começa a invocar mais um daqueles golpes meteorito. Sou empurrado para trás novamente, e quando olho para cima, vejo o cara vindo com a habilidade destruidora. O chão inteiro está se despedaçando, mas tudo bem, porque eu tenho a visão Jagger com passos explosivos. Eu me jogo em direção ao ataque dele, com as palmas contra suas explosões, e mais uma vez, o campo inteiro é destruído. Todos estão confiantes de que agora devo estar morto, mas de dentro da fumaça, eu venho atacando como uma flecha. Ele está surpreso. Isso é loucura. Ninguém deveria ter sobrevivido a algo assim, mas é tarde demais para ele. Minha espada demoníaca o corta ao meio, e com isso, um grupo inteiro de aventureiros de alto nível foi eliminado por um jovem como eu. Venha cá, temos que ver. Quando eu era um jovem, minha primeira missão foi matar um duque de um enorme império. Ele não podia acreditar que um garoto como eu tinha tanto desejo de sangue e força. O cara foi morto na hora. Queimei toda a sua casa e toda a sua família. Droga. Eu era uma ameaça, saindo como um verdadeiro badass. Logo depois, as coisas mudaram um pouco, entretanto. Sua mente voltou para um momento em que ele estava correndo pela floresta, suando como se estivesse na aula de educação física. Entre as enormes árvores, ele se esgueirava, tentando fazer uma fuga sorrateira. Encontrando um lugar atrás de uma árvore, ele suspirou, sentindo que tinha acabado de evitar uma prova surpresa. Mas a perseguição ainda estava em andamento, e ele estava sem energia. Ele teve uma sensação ruim, como quando você esquece seu dever de casa. Com um rápido movimento para baixo, ele viu um ataque passar por ele, atingindo a árvore em vez disso. Virando-se, ficou chocado com a força do inimigo, como uma luta de chefes em um videogame. Mesmo que a árvore fosse enorme, foi cortada como uma banana. O monstro tinha dentes que poderiam rivalizar com os de um tubarão e parecia super intimidante. Era um orc feroz, construído como um tanque. Sem aviso, a criatura avançou, dentes rangerem como se estivesse tentando assustá-lo. Com o rosto cheio de pânico, o jovem pensou que parecia uma besta faminta. Na mão do inimigo, uma espada poderosa chamou sua atenção, sabendo que poderia causar estragos em qualquer um que a segurasse. No centro do punho, uma luz violeta brilhava, cercada por uma aura selvagem. Alimentada por esse poder maligno, a criatura partiu para o ataque, impulsionada por um instinto assassino. Mas o guerreiro estava preparado, conhecendo os movimentos do inimigo como um gamer profissional. O orc desferiu um golpe forte enquanto o outro se preparava para contra-atacar. A energia da espada disparou através da criatura, desferindo um golpe maciço. Mesmo focado, a luz violeta chegou perigosamente perto. Atrás dele, árvores foram destruídas, fazendo parecer que a espada tinha mente própria. O monstro estava perdendo
perdendo o controle, entrando em um verdadeiro frenesi. Seus ataques eram letais, fazendo o espadachim desviar como se estivesse em uma batalha de dança. A luta era intensa, com pedaços de árvores voando por toda parte. E tão rápido quanto se defendia, o guerreiro sacou sua espada e encarou a criatura. O orc, totalmente pego de surpresa, não viu a rápida contra-ofensiva chegando. Com um golpe horizontal, tudo à sua frente foi despedaçado, e o rosto da besta estava na linha de fogo. Mas algo chamou a atenção do espadachim. Uma figura sombria com uma vibração feminina. Aquela presença aumentou seu poder, fazendo-o duvidar se o golpe funcionaria. Logo, o ferimento da criatura começou a se curar bem diante de seus olhos. Com um olhar de lado, a criatura procurou sua presa, ainda faminta. Segurando sua espada, o jovem com uma cicatriz murmurou sobre cobrar o dobro pelo trabalho. Mais uma vez, a criatura avançou com raiva, enquanto ele se preparava para revidar. E como dois relâmpagos colidindo, suas energias se chocaram em um confronto épico. Enquanto as espadas se chocavam ferozmente, a batalha pelo controle do campo devastado continuava. Mas sob pressão, um deles começou a rachar como uma tela de telefone. Então o guerreiro apertou o punho com mais força, pronto para lançar um novo ataque. Mesmo enquanto desviava da lâmina do inimigo, percebeu que estava segurando apenas metade de sua arma quebrada. Ainda assim, não recuou e se lançou atrás do oponente com o pedaço restante da espada. Seus olhos estavam frios, quase como se estivesse perdendo o controle durante a luta. Foi assim que ele desferiu o golpe final, fazendo a criatura cair no chão com a espada, encerrando a batalha com uma vitória. Exausto, ele se deixou cair sobre um tronco, murmurando sobre querer desistir e o estado de sua lâmina. De repente, a aura maligna que pertencera ao inimigo começou a aparecer novamente. Naquele momento, seus olhos se fixaram na espada caída à sua frente, percebendo que parecia viva. A arma, repleta de poder obscuro, o de Zazil convocava para ser seu novo mestre, prometendo força para esmagar qualquer coisa. Com uma aura sombria envolvendo tudo, seu reflexo surgiu na esfera de energia, como se o poder estivesse alimentando suas mágoas. Mesmo confuso, ele começou a caminhar lentamente em direção à lâmina. Certo, prepare-se para esta jornada selvagem. Aqui vamos nós. Mesmo agindo todo corajoso, ele sabia que agarrar aquela arma poderia transformá-lo no mesmo tipo de monstro contra o qual lutava. As vibrações assustadoras da espada o deixaram paralisado, os olhos fixos nela. Perdendo o controle como se estivesse em algum tipo de transe, ele queria correr, mas sua mão tinha mente própria, alcançando o cabo da espada. Assim que a tocou, toda aquela energia escura o eletrocutou, mudando sua aparência enquanto a espada sussurrava todo tipo de coisas destrutivas. Mas então, ele apenas segurou a espada com uma expressão despreocupada, totalmente ignorando as vibrações malignas que a espada emitia, desprezando os gritos desesperados dela, ele apenas ficou ali no campo gramado, tranquilo como sempre. Calmamente, levantou a espada, mirando para onde pretendia jogá-la, mesmo enquanto ela implorava por uma pausa. Então ele atendeu ao chamado da lâmina, fazendo-a deslizar sobre o lago como um profissional. Depois disso, conferiu sua mão, sentindo um pouco de dor pelo arremesso épico. Enquanto isso, a espada estava afundando, indo em direção às profundezas escuras do lago. Sem se incomodar nem um pouco, ele soltou um pequeno suspiro após todo o drama. Então, lembrou-se de seu antigo chefe, pensando em quantas missões ainda teria que concluir para conseguir um dinheiro. Sem perceber que alguém estava ali, começou a reclamar de estar cansado e sem grana. Quando notou, havia uma garota de cabelos escuros e pele clara olhando seriamente para ele, com os braços cruzados. Pensando que ela era apenas uma criança perdida, passou ao lado dela, deixando-a totalmente confusa. Para impedi-lo, a menina agarrou seu pulso com uma pegada de aço. Seu rosto mostrava que ela estava pronta para confrontá-lo, questionando como ousava abandonar seu dono. Deixando-o perplexo e suando frio, ele forçou um sorriso, dizendo que ela devia estar se confundindo. Quando tentou sair, a garota ficou inquieta e ordenou que ele parasse ali mesmo. Cansada de ser ignorada, cerrando os dentes, fervia de raiva e frustração, e então gritou, acusando-o de tocá-la de maneira inapropriada. Chocando o pobre rapaz, desesperado, ele gritou de volta, perguntando que bobagem era aquela que ela estava dizendo. Na frente de todos, uma multidão se reuniu, julgando-o severamente pelo que pensavam que ele tinha feito. Furioso, ele perguntou por que ela estava fazendo aquilo. Apontando o dedo, ela gritou que tinha sido abandonada no lago. Com o rosto ensopado de suor e o medo aumentando, ele finalmente entendeu. A garota era, na verdade, a espada.
amaldiçoada. Com os braços cruzados novamente, ela confirmou com um sorriso que era uma arma mágica deixada no lago. Ela reclamou por ter sido jogada naquele lago sem nenhuma consideração. Com os olhos fechados, apontou e disse que ele não tinha ideia de suas ações como servo. Mas antes que pudesse terminar, ele já tinha ido embora, deixando-a falando sozinha. Apressado, o cara disse que mal conseguiu escapar e que quase se meteu em outra encrenca. Mas então, Minerva apareceu ao lado dele, perguntando sobre o que ele estava murmurando. Não entendendo como ela apareceu ali, ele apontou que estavam em uma rua sem saída. Impressionado pelo poder da espada, mesmo confuso, ouviu enquanto ela declarava que o seguiria a qualquer lugar, pois ela era sua rainha. Com um sorriso, ela disse que sempre o encontraria, não importando onde ele se escondesse. Mas ele ficou assustado com os poderes dela, e ser chamado de servo o irritou. Perguntou novamente de onde vinha essa história de servo. Ela explicou que era normal para alguém que empunhava uma arma como ela. Ainda não acreditando, ele se afastou, reclamando que estava perdendo a razão, o que deixou ela furiosa e começou a xingá-lo. Sem paciência, ele tentou se livrar dela, dizendo para ela ir para casa, o que apenas a deixou mais irritada. Imediatamente, a espada liberou sua aura demoníaca, chamando atenção com seu brilho violeta intenso. Em um tom atrevido, ela se autodenominou Rainha Minerva. Então revelou sua verdadeira forma como uma lâmina cercada por energia demoníaca. Mas em vez de ficar impressionado, o cara estava apenas confuso com todo o drama. Enquanto ela se exaltava, a espada exigia que ele se rendesse à sua majestade. Cansado, ele agarrou seu pulso e a puxou com ele, deixando-a nervosa. No caminho, ela gritou para que ele fosse mais gentil e implorou ao seu servo para ser bondoso. Quando eles chegaram à cidade iluminada pelo pôr do sol, dirigiram-se ao velho que o havia contratado. Mesmo com a garota rabugenta ao seu lado, ele sorriu como um tolo. O velho ficou surpreso ao vê-lo novamente, mas o cara explicou que queria conversar sobre a espada demoníaca, chocando-a quando revelou que era uma arma amaldiçoada. O velho ficou ainda mais confuso com toda a situação estranha. As coisas ficaram realmente embaraçosas quando o cara agarrou a garota pelos ombros e disse que ela era a espada. A sala ficou em um silêncio mortal. Tipo, quem sequer pensa que uma garota pode ser uma espada? Então o dono do lugar fez uma expressão que gritava: "Que raios?" E o cara se apressou para explicar-se. Ele falava a 1000 por hora, tentando contar o que havia acontecido enquanto a espada apenas encarava, chocada. Ele queria se livrar disso. Minerva começou a chorar como uma rainha do drama, chamando a atenção de todos, seu rosto vermelho como um tomate, lágrimas por toda parte, alegando ser uma irmã abandonada por seu servo maligno. Cada palavra deixava o velho irritado com o cara, que gritava para ela parar com isso. Do lado de fora, o cara se sentou na calçada, todo frustrado, enquanto a garota suspirava, feliz por não ter sido vendida. Com os braços cruzados e uma expressão que poderia derreter aço, ela disse que vender sua rainha era um mega fracasso digno de um castigo de 1000 anos. Ele não fazia ideia de seu drama, então perguntou diretamente por que ela fez aquilo. Na cabeça dela, eles estavam ligados para a vida toda desde que ele a tocou, mas para ele, ela era apenas uma dor de cabeça. Então ele olhou para o céu e suspirou. Em breve, uma carruagem apareceu, conduzida por um servo. Dentro, o cara mordiscava um doce, tentando mastigar sua frustração. Com os dentes cerrados, pensou em nunca mais mostrar seu rosto na cidade novamente, enquanto ela estava apenas apreciando a vista da janela. Ele decidiu que não aceitaria mais missões da guilda dos comerciantes. Curioso, ele perguntou como ela poderia passar de espada para humana e ela ficou animada, sem entender. Ela permaneceu quieta, perdida em pensamentos. Ingenuamente disse que não entendia seus próprios poderes e perguntou como ele escapou de seu aperto. Desviando da pergunta, ele respondeu que não tinha ideia. Simplesmente aconteceu, mas o mistério os incomodava e eles tentaram resolvê-lo. Depois de um tempo, a carruagem parou e o motorista disse que eles tinham chegado. Ele saiu, devagar, mas ela já estava do lado de fora esperando com um sorriso. O cara agradeceu a ela pela carona e o jovem acenou de volta. Do nada, o motorista lhe entregou um cartão com um símbolo, insinuando que ele deveria conferir a Casa das Rosas em algum momento, dizendo que se encontrariam novamente. Ele saiu enquanto o jovem manteve a calma, mas a garota não estava gostando da polidez e reclamou que ele nunca tratou sua rainha daquela maneira. Irritado, ele lançou um olhar para ela e disse que ela era apenas uma dor. Ele se virou e disse que ela poderia ir sozinha se quisesse,
mas ela disse que ele estava apenas fugindo de novo. À frente, eles chegaram a Effelin, a maior cidade da província de Kaid, repleta de vida. Os olhos dela brilharam com tudo, maravilhada com o quanto os humanos haviam evoluído. Olhando um barraca de frutas, ele a chamou de caipira, o que a deixou brava. Depois de passearem juntos, eles chegaram ao seu destino e ela ficou quieta, absorvendo tudo. Eles começaram a discutir novamente. Ela perguntou se seria vendida de novo, e ele pensou que isso era uma loucura. Quando bateram na porta, ele estava todo em silêncio, fazendo-a pensar que ele estava nervoso. Finalmente, ele entrou em uma sala cheia de pessoas, algumas até vestindo armaduras. Uma mulher de cabelos vermelhos em uniforme o cumprimentou com um sorriso. Calma, ele pediu uma missão e ela quis seu cartão de identificação. Com tranquilidade, ele colocou-o sobre a mesa, chocando todos. E tá, assinatura de Jagger, o guerreiro da destruição. Todos os olhares estavam voltados para ele, o deixando super desconfortável. Irritado, ele apenas pediu a lista de missões enquanto a ruiva, toda nervosa, a entregava enquanto ele checava as tarefas. Outros sussurravam sobre seu passado e para onde ele tinha ido. No final, ele escolheu uma missão e ficou decidido a cumpri-la. Logo, recebeu a carta de apresentação de que precisava para realizar o trabalho. Minerva estava animada, ouvindo todos chamarem seu servo de assassino e guerreiro da destruição. Ele era um dos 5 grandes guerreiros, o que explicava a empolgação, mas isso o irritava enormemente. A principal razão pela qual ele evitava a cidade. Seu rosto mostrava o quanto isso o incomodava, e como se o barulho da cidade não fosse suficiente, ele teve que ouvir o riso da espada, zombando de seus problemas, fazendo-o xingar ela. Depois de todo aquele caos, eles acabaram em uma floresta, discutindo sem parar. Ela disse de forma presunçosa que era a única missão que ele tinha, não digna de um guerreiro lendário, o irritando ainda mais para brincar com ele. Ela repetiu o apelido que o incomodava com um sorriso travesso. Mais cedo, eles visitaram a casa de uma senhora que disse estar esperando por ajuda desde que postou a missão. Mesmo sem surpresas, ele estava de ouvidos atentos enquanto seu amigo fazia barulho, perdido em seu próprio mundo. Com uma explosão de emoção, a senhora declarou que ele era sua última esperança para resolver o caso. Tranquilo como um pepino, ele prometeu encontrar o bichinho perdido, mas seu parceiro estava nas nuvens. Na parede, havia uma pintura chique da senhora com um gato no colo, e isso a prendeu totalmente, por causa das bobagens que ela estava dizendo. Ela levou um tapinha brincalhão na cabeça para voltar ao normal. Depois que saíram, ele notou que o parque estava fechado porque o animal tinha desaparecido. Para provocar, ela brincou sobre um poderoso guerreiro caçando um minúsculo gatinho, aumentando sua frustração. Apontando o dedo bem para ela, ele gritou que era tudo por causa da existência daquela arma viva, mas ela apenas deu de ombros. As coisas esquentaram quando ele a culpou pela quebra de sua espada, dizendo que não conseguia lutar assim. Ela respondeu, lembrando-o de que ele havia dito que não tinha mais armas. Com um sorriso travesso, ela perguntou se ser a rainha dele não era o suficiente. Brincando, ela tocou seu queixo e disse que mesmo sem lhe dar nada, ela ainda o tornaria o mais forte. A oferta era tentadora, especialmente com seu jeito persuasivo, quase fazendo-o ceder à ambição. Mas essa ideia o fez pausar e pensar seriamente. Seus olhos se fixaram nela. Em sua mente, ele se viu vencendo sob uma lua violeta, cercado por inimigos derrotados e sua bandeira altaneira. Esse pensamento o trouxe de volta à realidade, e ele rapidamente afastou a mão, percebendo que aquele não era o caminho certo. Como vingança, ele a beliscou, fazendo-a gritar de dor. Ele a chamou de infantil, e ela se encolheu, tentando aliviar a testa. Calmamente, ele continuou caminhando enquanto ela lançava novos insultos de trás. De repente, algo o fez parar. Ele avistou o gato desaparecido. O lugar estava estranhamente silencioso, sem um pio, nem mesmo dos pássaros. Com essa vibe esquisita, ele viu os dentes de um tigre aparecendo, fazendo-o se perguntar por que essa missão era tão importante. Sem arma para se defender, ele congelou enquanto a besta avançava. Logo após o impacto, o chão rachou com o poderoso golpe da criatura. Mesmo assim, ele reagiu como um ninja. Com a mão no chão e o corpo baixo, ele protegeu seu amigo e manteve os olhos no inimigo. O ataque do tigre causou outro impacto devastador. A criatura era um enorme tigre dente de sabre com destruição nos olhos. Desta vez, o medo estava estampado em seu rosto enquanto ele compreendia a seriedade da missão. Era selvagem, já que eles pensavam que o alvo era um adorável e inofensivo gatinho.
Ela olhou para ele e perguntou se estavam em perigo. Não gostando daquela atmosfera, ele a jogou no chão, causando um hematoma com seu comportamento agressivo. Ultrapassando os limites, ela perguntou por que ele continuava a tratá-la assim, enquanto pegava um galho e mandava que ela ficasse para trás. Frio, ele ordenou que ela não estragasse as coisas ou se machucasse, mas ela o advertiu que o tigre estava prestes a atacar por trás. Com a fera avançando, ela congelou de medo diante do ataque iminente, mas então uma luz poderosa atingiu a mandíbula do animal, empurrando-o para trás. A energia veio do galho que ele empunhava, conseguindo desviar o golpe. Impressionada, ela ficou maravilhada com a forma como ele usou aquele simples pedaço de madeira para segurar o tigre. Mesmo com uma ferramenta tão básica, ele demonstrou habilidades de combate incríveis, mantendo seus movimentos precisos. O animal recebeu vários golpes, mas apesar de sua força, não conseguiu resistir completamente. Após derrubá-lo, a fera ficou ali, olhando para ele como se estivesse domada. Tremendo de medo, o tigre parecia perceber a diferença de poder entre eles. No entanto, ao ver o animal se levantar para atacar novamente, ele percebeu que havia outra razão por trás de sua atitude. Logo descobriu que a agressão vinha do instinto de proteção, pois havia filhotes por perto. Das bushes, pequenos gatos surgiram, se arrastando em direção à mãe. Os filhotes se enroscaram em seu pelo, buscando conforto e segurança. Mesmo assim, o tigre olhou para ele com raiva. Para mostrar que não era uma ameaça, ele levantou as mãos e explicou que a dona estava preocupada. Ele se manteve calmo e gentil para evitar outro confronto. Carinhosamente, a felina se deitou sobre ele com seu peso, revelando por que a chamavam de Kitty Cat. A cena se iluminou quando ela começou a lamber seu rosto, demonstrando amor ao invés de hostilidade. No caminho de volta, a dona já esperava ansiosamente pelo reencontro com seu amado animal de estimação, repreendendo carinhosamente o tigre, chamando-o de encrenqueiro. Enquanto isso, os filhotes se agrupavam ao redor dela e ela dizia: "Eu estava tão preocupada", sorrindo e dando um pouco de amor ao grande gato. Ela agradeceu ao guerreiro por ser um verdadeiro salvador. Mesmo sendo chamado de Guerreiro da Destruição, ele estava tranquilo, enquanto seu amigo praticamente comia seu cabelo de tanto que estava curioso. Com uma mão em seu rosto para afastá-la, ele disse à moça que ela já sabia quem ele era. Embora ele tentasse manter um perfil discreto, ela sorriu e disse que era impossível esquecer as coisas épicas que alguém como ele fazia. Mas então ela ficou toda curiosa sobre o que estava acontecendo entre ele e a garota que estava grudada em seu lado. Ouvindo diferentes opiniões, eles começaram a discutir sobre quem era o ajudante ou o estranho, ambos irritados com os apelidos. A pequena briga chamou a atenção, mas logo todos voltaram a falar sobre o nome do tigre, Kitty Cat. A moça explicou que o apelido veio da primeira vez que o encontrou e achou que ele era todo carinhoso, mesmo que outros dissessem "de jeito nenhum". Isso foi o que ela sentiu quando o viu pela primeira vez. Com um sorriso suave, ela admitiu que talvez ele tivesse fugido porque não se sentia em casa. Então decidiu levá-lo de volta ao seu verdadeiro lar, o que surpreendeu totalmente o jovem. Então ela perguntou se o lugar era o que ele pensava, e ela acenou com a cabeça de forma misteriosa. Acontece que a terra natal do tigre era uma cadeia de montanhas nevadas brilhando ao pôr do sol. Lá em Sigmire, ele teria seu lugar de volta. E o tigre, ao ouvir isso, estava todo animado para voltar para casa. Enquanto caminhava pelas ruas, o guerreiro recebia olhares constantes dos transeuntes. Notando isso, ele pensou, achando isso super irritante. Enquanto isso, o tigre troteava ao lado de seu amigo, com os filhotes correndo à frente. Mas como sempre, ela achava que os olhares eram por sua beleza deslumbrante, sem se importar com os humanos ou o grande felino. Frio, ele disse que ela era apenas sortuda, o que a deixou totalmente irritada. Logo depois, brincou que preferia ser como aquela espada amaldiçoada, livre de toda a bobagem, claramente provocando-a, pensando que ela levaria o desprezo de novo. A garota nervosamente perguntou sobre a missão de levar o tigre para Sigmir, mas ele disse que precisava ir a outro lugar. Isso a chocou, e ela perguntou para onde. Calmamente, ele explicou que estava saindo para encontrar uma nova espada para a batalha. Ele não percebeu que isso a afetaria profundamente, e por isso ela segurou seu manto, tremendo de desapontamento. Ela demonstrou o quanto estava machucada, mas ele não se abalou. Fervendo de raiva, seu rosto mudou, e ela estava pronta para lançar uma séria alfinetada. Em um grito, ela até culpou o vento, desviando de um insulto direto. Depois disso, foram a um lugar chamado Phlegm, onde um cara com cabelo rosa e um sorriso falso os cumprimentou com sua vibração habitual de talvez.
O jovem disse que estava caçando uma espada de primeira linha, enquanto a garota explorava o lugar, toda curiosa. Mas o lojista lançou um olhar desconfiado, pensando que ele não poderia pagar pelas coisas elegantes. Enquanto a dupla discutia, o guerreiro disse a ela que relaxasse com o drama, mas ela foi firme, recusando-se a ser a segunda melhor. Fingindo ser gentil, o vendedor exibiu os produtos com um sorriso forçado, deixando claro que não havia planos de pagamento. Irritado com o julgamento, ele disse que apenas daria uma olhada antes de tomar qualquer decisão. Logo depois, seguiram a atendente, que claramente estava saturada de sua presença, com uma mão na cintura. A garota disse que o cara era esquisito e que mesmo com armas legais, os humanos ainda estavam abaixo dela. Esperando esse tipo de desafio, o guerreiro deu uma palmadinha em sua cabeça e disse que ela ainda era uma boa, espada fazendo-a corar. Então, o vendedor os levou por um corredor cheio de coisas, claramente tentando se livrar deles novamente. Com um sorriso falso, ele mostrou uma seção chique da loja. Eles todos entraram, passando por exibições de espadas em vitrines de vidro e veludo, tentando parecer impressionantes. O cara ajustou sua luva e disse que para enfrentar bestas épicas, o guerreiro precisava de uma arma especial. Então, ele mostrou uma espada que parecia escamas de dragão, dizendo que era perfeita para ele. Ao tocar levemente na espada, disse que era a lâmina do dragão vermelho. Ele revelou que pertencia a um herói lendário chamado Aaron Isganfield, famoso por matar aquele dragão. Enquanto elogiava a arma, elogiou suas curvas e o material de espinha de dragão, mas ninguém entendeu por que o vendedor estava tão animado, até ficando vermelho de empolgação, com o rosto suado e um sorriso forçado. O cliente perguntou o preço, achando que estava na melhor loja da cidade. Certo, prepare-se, porque essa história vai brilhar. Então, quando ouviu o preço, seu rosto mudou completamente para o modo desespero, porque sim, sua carteira estava chorando. Ele pediu para ver outra, e a atendente, já sabendo que o cara estava quebrado, tentou esconder o rosto com um sorriso super desconfortável. Eles continuaram caminhando pelo corredor, conversando sobre preços, e era óbvio que o vendedor estava tentando fazer ele desistir da ideia de comprar algo. Mas então, a recepcionista estava toda apressada para mostrar a próxima espada, mas nosso guerreiro da destruição freou quando avistou uma arma diferente. O gerente explicou que a lâmina azulada havia sido agarrada pelo Sir Carl, um dos 5 grandes guerreiros, e ainda não tinha nem nome, nem preço. Mas quando ele tocou a arma, o cara elegante ficou todo irritado como se fosse o último "não pode". Sentindo uma mega vibração de energia, ele fixou os olhos na espada e não conseguiu desviar o olhar, completamente hipnotizado enquanto se movia em câmera lenta. Ao estender a mão para tocá-la, quando ele agarrou o punho, um brilho azul surgiu, iluminando o lugar como uma mini rave. Seus olhos brilharam de admiração e um sorriso tímido apareceu, mostrando que ele estava completamente apaixonado pela arma. Decidindo pegar a espada, a próxima cena muda para as zonas ricas e nem tão ricas da cidade, pousando em uma pequena pousada simples. Lá estava ele com sua equipe nesse lugar antigo e mal cuidado, o que deixou seu amigo super irritado. Ela estava furiosa com os filhotes descansando em sua cabeça, reclamando que o lugar era uma verdadeira pocilga para descansar. Relaxando na cama com sua nova espada, ele retrucou, dizendo a ela para dormir do lado de fora, recebendo um olhar mortal em resposta enquanto o tigre dormia. Era tarde, então ele apenas deu de ombros, dizendo que não poderia fazer nada e que ia dormir, deixando-a ainda mais chocada com sua atitude fria. Ela odiava ser tratada assim, e cada grito mostrava o quanto ela detestava estar em um lugar tão precário. Rapidamente, a noite cobriu o céu de um azul profundo. No quarto, a garota e a espada formaram um sono sobre o tigre com os filhotes empilhados, quando um barulho estranho ecoou. O som o acordou, incomodado de onde vinha. Ele se sentou rapidamente na cama, pronto para checar o que estava acontecendo. Observando a porta, ele sabia que tinha que investigar. Ele achou que o barulho vinha de cima e hesitou na escada. Subindo lentamente, ele espiou e viu um intenso brilho azul. A luz da lua iluminava uma garota de cabelo longo e azulado vestida de branco, cercada por seu próprio poder. Tudo o que conseguiu ver foi suas costas e as mechas brilhantes de cabelo. Mas sem paciência para drama, ele se deu um tapa na testa, mostrando que estava completamente perdido sobre o que estava acontecendo. Mesmo assim, bagunçou o cabelo e disse que chorar assim não resolveria nada. Nesse momento, a garota se virou,
chocada com suas palavras. Seus olhos eram cachoeiras de lágrimas, cheios de profunda solidão, embora isso não explicasse todo o drama. Quando ele tentou falar novamente, ela o interrompeu, dizendo que todos que conhecera tinham partido. Calmamente, colocou a mão no peito, onde havia uma pedra azul, e disse que não queria mais ninguém por perto, já tendo perdido todos. Suas palavras fizeram ele pensar sobre quem ela realmente era, e em seu olhar frio havia um desejo de não perder mais ninguém. Sem se mover, ele observou as lágrimas escorrerem pelo seu rosto sereno enquanto ela revelava que era uma espada amaldiçoada chamada Sui. Sob a deslumbrante noite, eles conversaram sobre essa nova amiga, e ele queria detalhes sobre ser uma espada amaldiçoada. Enquanto checava sua própria mão, ele tentou juntar os pedaços do dia em que a comprou, lembrando que todos que empunharam sua espada tinham morrido. E assim, Sui respondeu calmamente a todas as perguntas de seu novo mestre, sem alarde. Mas ela ficou chocada ao vê-lo claramente estressado, já que ele havia gasto todo o seu dinheiro naquela espada. Vendo seu rosto irritado, a garota ficou surpresa e admitiu que nunca teve a intenção de fazer um contrato. Isso simplesmente aconteceu por acaso. Tentando apaziguar as coisas, ele se aproximou e gentilmente colocou a mão sobre sua cabeça, iniciando um discurso com um sorriso. Ele fez uma promessa séria, disse que nunca morreria por causa do poder dela. Suas palavras ressoaram fundo, enquanto ela o olhava com os olhos marejados. A promessa a lembrou de muito tempo atrás, quando uma mulher chorava ao tocar seu rosto, dizendo que ela teria um novo parceiro algum dia. Aquela pessoa disse que chegaria o momento em que Sui encontraria alguém disposto a ficar ao seu lado para sempre. No reflexo do olhar solitário, a garota viu um pouco de seu novo mestre naquela mulher antiga. Curiosa e sentindo todas as emoções, ela queria saber mais sobre o cara que era super legal, então se aproximou toda meiga e perguntou seu nome. Com um sorriso frio, ele disse que era Sig, ou Signature Jagger, assim como no início da história. Sui sorriu, com as bochechas bem vermelhas, e o chamou de Senhor Sig. Mas então a atmosfera mudou quando a presença de outra espada foi sentida, e a sala ficou gelada. Minerva, com um sorriso malvado, não estava satisfeita com alguém mais se intrometendo, e chamou a novata de estranha. Sua aura assustadora deixou a garota tímida mal conseguindo dizer seu nome. A garota de cabelo azul estava toda confusa com a atitude repentina da veterana. Em um tom suspeito e com um sorriso furtivo, um tipo de ciúme surgiu quando ela descobriu que a novata também estava amaldiçoada. Seu olhar se tornou malicioso, querendo manter Sig como seu único servo. Mas, para encerrar o drama, ele interveio entediado e tocou sua cabeça, calando a conversa possessiva. Desta vez, ela não estava gostando e ficou ainda mais irritada. Mas ele explicou que ser único significava não agir assim. Suas palavras a fizeram pensar, e ela ficou em silêncio, refletindo sobre o que significava ser única e digna. Percebendo que exagerou, ela lançou um olhar amargo para o novo amigo. Docemente, Sui pediu à sua veterana para cuidar bem dela enquanto começava uma nova vida com seu mestre. Finalmente, Minerva entendeu o que Uni queria dizer sobre ser única ou uma irmã mais velha, e percebeu que não podia agir como uma brigona. Então, a cena mudou para as montanhas nevadas, onde o tigre seria deixado. Sui estava exausta, enquanto a outra estava cheia de energia, provavelmente por ter feito ela repetir seu título a noite toda. Logo, Jagger chamou sua segunda espada para uma nova missão, agitando a companheira mais velha. Com os olhos bem abertos, Minerva observou enquanto ele chamava a garota de cabelo azul para se tornar sua lâmina. Não foi desperdiçado tempo. Ela se transformou, emitindo uma aura gelada com um rosto sério. Ele apoiou a espada no ombro e disse que compraria outra. Então voltou para a loja, onde encontrou Sui marcada com um símbolo de espada na entrada. Com um forte chute, ele arrebentou as portas, fazendo um barulho alto. Dentro, o vendedor snob ficou chocado e irritado com a entrada selvagem. Ainda mantendo a calma, Sig exigiu ver o proprietário, enquanto era chamado de maluco. Tentando manter a calma, a recepcionista disse que as coisas estavam saindo do controle até que um cara musculoso apareceu no balcão. Ele parecia uma bomba prestes a explodir, pronto para ensinar uma lição ao cliente. A pedido do atendente para ameaçar o cara, ele colocou uma mão pesada na cabeça do jovem e disse que era melhor ele ir embora.
mas isso fez Jagger perder a calma e socar o Brutamontes no rosto. Com o golpe, o segurança voou para trás. Ainda assim, o guerreiro, com uma expressão sombria, insistiu que queria ver o proprietário da loja, não algum segurança inútil. Cansado de ser ignorado, ele voltou para o atendente, que tremia na sua presença. Com a espada em mãos, ele apontou a lâmina para o pescoço do aristocrata, que cerrou os dentes de medo. Fria, ele perguntou novamente se o idiota planejava chamar o verdadeiro chefe. O homem começou a gritar, dizendo que seu título era um grande negócio e que não aceitaria ameaças, mas de repente alguém irrompeu, gritando, cortando a discussão. A chegada daquela pessoa não abalou o guerreiro, mas deixou a recepcionista chocada. Era seu pai, o verdadeiro proprietário da loja, que entrou com outros homens confusos sobre a confusão. Tentando encobrir, o filho mentiu, dizendo que nada sério aconteceu, mas o pai mandou ele calar a boca e focou no visitante. Eles começaram a conversar, o mais velho querendo saber o que estava acontecendo, enquanto o jovem queria confirmar que estava falando com o chefe. Impacientemente, o velho disse que não aceitaria desculpas e queria uma razão sólida para as ações do jovem. Com a espada de gelo em mãos, o guerreiro revelou ser o temido guerreiro da destruição. A energia da arma brilhava em seus olhos com uma luz azulada e ameaçadora. Com força, ele bateu a espada no chão, fazendo cristais de gelo surgirem ao seu redor, mostrando seu poder. Ainda assim, com um olhar frio, ele ameaçou o representante da loja, acusando-o de vender uma arma amaldiçoada. Palavras o fizeram pensar nos riscos que sua loja enfrentaria se a verdade fosse descoberta. Mesmo com o sol tentando provar inocência, enquanto ele assistia à lâmina cortando o gelo, deixou claro que queria uma reparação justa. Então, virou-se para o atendente, que agora estava em pânico e implorando ao pai por ajuda. No meio do caos, o guerreiro anunciou que levaria um braço como pagamento por tudo que passou. O movimento foi tão rápido que o recepcionista fechou os olhos, certo de que seu fim estava próximo. Mas quando nada aconteceu, ele espiou para ver seu pai com o pescoço perto da lâmina. O velho havia se colocado à frente, oferecendo sua própria vida pelo filho. Ao ver isso, o guerreiro apenas suspirou fundo, pois nunca agiu por maldade, mas sempre com um propósito. O homem então o encarou, ouvindo-o dizer que o amor de pai era tocante, mas ele ainda precisava de algo em troca. Logo depois, a vitrine vazia da espada dragão vermelho foi mostrada, a qual ele havia cobiçado mais cedo. Enquanto isso, o atendente estava de joelhos aos pés do pai, que estava super decepcionado, até afirmando que tentou ajudar o cliente. Suas palavras não tiveram efeito, e como punição, o velho se afastou, chamando seu filho de inútil e fraco. Naquele momento, essas palavras atingiram o orgulho do jovem, deixando-o afundado em tristeza, com uma sombra sobre seu rosto. Nesse momento, uma raiva crescente tomou conta do atendente, que cerrou os dentes e viu as veias pularem em seu rosto. Enquanto isso, Sig já estava segurando a espada do dragão vermelho, sendo chamado pela menina do gelo para responder a uma pergunta. Eles caminhavam lado a lado quando Sui queria saber se ele realmente ia cortar o braço do cara. Com um olhar amargo, ele deixou claro que não estava louco e não faria algo assim sem razão. Curiosa, ela insistiu, dizendo que desde o começo ele só queria conseguir aquela espada poderosa. Então ele levantou a lâmina ao nível do rosto e explicou que fez isso porque odiava a arrogância do vendedor, vendo o ato como uma reparação justa. Mesmo assim, ela ainda não entendia por que ele foi tão longe, mas a verdade era que tudo se resumia ao seu lema de vida: gratidão e bife. Depois disso, a equipe seguiu em direção à Catedral das Rosas, onde carrinhos costumavam passar, braços cruzados e sempre resmungando. A garota de cabelos escuros não suportava vê-lo com outra espada. Seu rosto mostrava uma grande inveja, e ela não disfarçou querer ser a única em seu arsenal. Para provocá-la, ele passou a nova arma em seu rosto, dizendo com um sorriso que era apenas uma espada básica, não o que ela pensava. Enquanto discutiam, Sui ficou quieta ao lado do tigre, visivelmente constrangida com a cena. Não conseguindo suportar mais, decidiu chamar seu mestre, que se virou para ouvi-la com olhos marejados. Ela se queixou de maneira fofa, dizendo que apenas a nova arma estava recebendo atenção. Tentando consertar, Sig gentilmente disse que estava apenas checando a lâmina, mas ela não acreditou. Ainda tímida, colocou a mão no peito e começou a relembrar os eventos em sua mente. A situação parecia um grande déjà-vu, mas antes que ele pudesse terminar o pensamento, ela gritou sobre como ele sabia como mimá-la. Essa afirmação o congelou, pois era muito ousada para o momento.
e ele temia que tudo fosse sair do controle, mas não havia como escapar. Em pouco tempo, as pessoas se juntaram para fofocar e julgar, deixando-o ansioso e estressado. Irritado, ele ameaçou devolvê-la se ela continuasse com o drama, mas ela virou o rosto, recusando-se a recuar. Com a experiência que teve com a outra espada, ele apenas colocou a mão sobre a cabeça dela, tentando acalmá-la. Sui adorava esse movimento, mesmo que ele sentisse vontade de despedaçá-la, até assumindo a culpa pela bagunça ali na rua. Estranhos se aproximaram, chamando-o pelo nome, o que o pegou de surpresa. Entre eles, um careca se apresentou, não parecendo muito confiável à primeira vista. Mesmo assim, ele sorriu e disse que seu nome era Mark, informando que se juntou à mesma expedição. De forma cortês, Sig apertou sua mão, embora suspeitasse que alguém da empresa contratante vazou suas informações. Logo depois, o careca conferiu a equipe única do guerreiro. Uma garota ciumenta, outra tímida e um tigre, com 3 filhotes. Tentando manter a polidez, ele se aproximou da rainha para se apresentar, dizendo que viajaram juntos para Amelia, mas foi rejeitado de plano, sendo chamado de incompleto. Mark, por outro lado, continuava sorrindo, não entendendo como uma garotinha tão pequena poderia ser tão atrevida. Na verdade, ela estava hipnotizada pelo brilho de sua cabeça, que parecia uma bola de cristal dourada. Após alguns minutos, todos já estavam nos carrinhos dirigidos pelos caras, com o novo membro dentro. Sig estava conversando com alguém sobre quão selvagem é o mundo humano, enquanto os filhotes de tigre se agarravam a ele como se fosse um parquinho. Ele olhou para o mestre, que já estava rangendo os dentes, como se estivesse tentando transformá-los em diamantes. Sua rainha estava ocupada dando um trato no careca, sem entender por que todos estavam tão irritados. Sig, totalmente sem paciência, disse para ela voltar, mas ela se escondeu atrás do cara, brincando de esconde-esconde. Bum! A discussão começou, com ele insistindo que ela permanecesse ao seu lado enquanto o carrinho balançava como uma montanha russa. Mais tarde, acenderam uma fogueira na floresta, criando o clima para uma vibe bem relaxante. Tentando consertar as coisas, o guerreiro pediu desculpas, e o cara careca estava bem à vontade com isso. O cara então compartilhou como sua filha virou seu mundo de cabeça para baixo, enquanto o outro apenas sorriu, escondendo os bocejos. Mark, com um sorriso atrevido, perguntou se não era legal ela ser tão espontânea. Havia a garota brincando em cima do tigre, com Sui observando em silêncio de seu canto. O cara começou a conversar de novo, dizendo que talvez fosse destino eles se cruzarem. Para reforçar isso, ele mostrou uma bebida chique, usando-a para conquistar a confiança do guerreiro. Todo empolgado, ele ofereceu o copo como um movimento de celebração, mas sabendo da fama da bebida, que poderia sobreviver a um ataque de dragão, Sig foi tipo, não. Mesmo assim, o copo foi enfiado em seu rosto, e ele o pegou, mas não tomou um gole. Frente a frente com Mark, ele ouviu que alguém estava faltando para ouvir as épicas histórias do guerreiro. Calmamente, ele baixou a cabeça, pensando em qual história contar, e seu rosto ficou sério. Seus olhos, iluminados pela fogueira, trouxeram de volta memórias de perder seu pai e o recomeço que o moldou. Ele se lembrou das pessoas que o acolheram sem pensar 2 vezes, mas quando criança, nunca imaginou que causariam tantos problemas. A história era selvagem. O careca ficou curioso sobre como ele conseguiu passar por tudo isso. Mas antes que pudesse terminar, Minerva apareceu, chamando sua atenção com seu jeito habitual de mandona. Ela queria saber a fofoca sobre o que era tão interessante, apontando para ele enquanto questionava o doce cheiro da bebida que ele segurava. Saber que convencê-la não foi fácil. Ele disse que não era grande coisa, até oferecendo a ela um gole que a deixou animada, dizendo que ela estava feliz em vê-lo agindo. Só por isso, ele quase se arrependeu, mas ela agarrou o copo, reivindicando-o como seu. Sem pensar 2 vezes, ela o bebeu tudo, enquanto o cara careca surtava, vendo-a beber daquele jeito. Com um brilho travesso, o guerreiro continuou seu conto sobre ter sido salvo por um mercenário que lhe ensinou muito. Enquanto isso, ela terminou a bebida, seu rosto ficando vermelho como um tomate. Ainda calmo, ele se virou para o cara nervoso e disse que a primeira lição era retribuir a bondade em dobro e os ressentimentos em 10 vezes. E a segunda era nunca confiar em alguém que sorri com motivos ocultos. Foi quando o copo escorregou de sua mão. Como efeito colateral, ela se sentiu pesada, e a escuridão lentamente a envolveu antes de ela cair. Sig a pegou gentilmente, segurando-a perto. Embora fosse um gesto gentil e soubesse que ela ficaria bem, ele a sustentou enquanto fixava os olhos em Mark, dando-lhe um olhar frio e sombrio. Ele encarou o silêncio do homem, esperando verdades que ele claramente não queria revelar. Então Mark alcançou sua espada, igualando o olhar gélido do jovem marcado, enquanto segurava sua rainha.
Sig manteve um olhar firme no inimigo à frente. A raiva de Mark apareceu quando ele perguntou entre dentes cerrados quando o outro percebeu seus planos. Mas para alguém traído tantas vezes, essa pergunta era sem sentido. Sean, com um sorriso frio e movimentos rápidos, lutou para manter seus companheiros a salvo, demonstrando convicção como nunca antes. Mas à medida que mais inimigos apareciam, ele teve que deitá-la, ainda tonta pela bebida. Logo, a equipe de Mark pulou de todos os lados para um ataque